o fato de ter um ônibus quebrado no caminho, interditando justamente uma rua estreita aqui atrás da Praça da Sé, durante mais ou menos uma meia hora, não tem absolutamente nada a ver com a sexta-feira 13, por favor. Eu não sou supersticioso, eu não gostaria que vocês reforçassem essa ideia, tá bom? Então vamos começar a nossa palestra hoje. Eu considero até o fato de estar dando essa palestra numa sexta-feira 13 uma dádiva, afinal de contas, tem tudo para ser uma palestra marcante, né? Pelo menos para mim já começou. Bom, gente, essa palestra eu gostaria de dedicar a um amigo meu que eu já não vejo há pelo menos uns 30 anos. Eu hoje tenho 51 anos, dos 19 aos 27 anos, eu dei aula de Kung Fu na União Nacional de Kung Fu, e o meu mestre Marco Natali tinha um amigo chamado Miguel, não vou falar o sobrenome dele, né, para ninguém identificá-lo, mas o Miguel era um típico yogi, barbudo, magro, fumava escondido e dizia que era desapegado. Vejam bem o nome da palestra, As Mil Faces do Apego. E eu me lembro que o Miguel vivia provocando sempre o meu mestre, falando que ele era muito materialista, porque o meu mestre era escritor, vendia muitos livros na época pela Lei de Ouro. E um dia o meu mestre virou para ele e falou: escuta, Miguel, você fala que é desapegado, mas tu é rico por acaso? Não, não sou. Sou desapegado, já falei. Tá, mas tu já teve dinheiro alguma vez? Não, nunca tive dinheiro. Ora. Então tu não desapegou de nada, tu simplesmente nunca teve. Aí é muito fácil desapegar. Arruma dinheiro primeiro para depois tu desapegar, porque como é que você vai se desapegar se tu não tem? Então eu gostaria de dedicar essa palestra ao Miguel. E o porquê de eu ter escolhido esse tema. Eu tenho outras palestras com outros temas, mas esse particularmente é um tema que eu acho muito instigante e ele é muito importante, eu acho, justamente porque no caminho espiritual, eu, ao longo desses anos de busca, eu tenho esbarrado com muita gente que tem o chamado ego espiritual. Por isso que eu reforcei bem a palavra ego no meio da palavra apego. Podemos até chamar de apego, né? Porque eu tenho observado muito que as pessoas às vezes vestem um status de mestre e você se provocar continuamente, acho que está dando um pouco de microfonia, seria legal baixar um tiquinho. Ah, tá aqui? Assim, né? Acho que agora melhorou. Então, continuando, algumas pessoas ditas iniciadas tem um problema muito sério com uma coisa que eu costumo chamar de ego espiritual. O Krishnamurti ele dizia uma coisa que eu acho muito interessante: você não pode trazer a verdade cá para baixo, você não pode trazer o topo da montanha para o vale, você tem que fazer um esforço, pagar o preço, arregaçar as mangas e subir até a verdade. E o ego, ele tem muito... ele é quase como o deus Loki da mitologia nórdica. Ele muda de face a cada instante para se proteger. Eu costumo dizer que o ego faz muito esforço para não sair do lugar, principalmente para não ter que subir a montanha. Eu já encontrei ao longo desses anos muitos mestres que chegaram até um ponto da sua caminhada e pararam e ficaram no título. Então, eu acho que todo mundo que busca o caminho espiritual, busca uma evolução, deveria começar olhando no seu cotidiano. Eu tenho visto o pessoal falar muito do sétimo céu quando não saiu do primeiro. Então, eu tenho uma mestra taoísta, de quem eu gosto muito, que ela costuma puxar muito a orelha dos discípulos. Ela fala: olha aqui, você já sabe que tem o sétimo céu, mas aqui você está no primeiro, então trata de trabalhar bem no primeiro, porque você não vai chegar no sétimo nunca, se você não trabalhar pelo menos o primeiro degrau. Então, eu acho que o comportamental é algo muito importante no trabalho do iniciado. Então, seja feita a vossa vontade, é algo muito sério. E eu vejo muita gente dizendo aí: seja feita a vossa vontade, desde que eu concorde, e não é bem por aí. E aí eu estou falando do ego, eu lembro de uma
conhecida minha que outro dia ela falou, ela é psicóloga, claro. Ela falou, poxa, que papo é esse de falar mal do ego o tempo todo? Afinal de contas, o ego é muito importante, ele não é o vilão o tempo todo. Eu concordo. Essa figura aqui mostra bem claro o papel do ego, é nos proteger nesse mundo. O que seria da sua autoestima se você não tivesse o ego? O que é que seria de você com suas convicções? É importante sim, o ego tem o seu papel. O problema é quando o ego passa a ser um peso morto. Quando você entra no automático. O Ramakrishna, ele dizia, eu acho essa definição excelente, ele fala que o homem é como uma garrafa fortemente arrolhada, cheia de água do mar, que é atirada no oceano. A rolha é a mente, ou se você preferir, o ego. Então essa rolha, ela permite que a sua essência, que está dentro da garrafa, seja preservado. Mas uma vez em contato com o oceano, a mente também impede que o que está dentro flua e interaja com todo o ambiente externo. E que o próprio conteúdo dessa garrafa se purifique. Então, é muito interessante nós observarmos o quanto nós devemos, sim, entender a mente como uma ferramenta. Não adianta brigar com a mente. Toda vez que você tentar brigar com a mente, ela vai te dar um cacete. E tem uma história muito bonita que eu costumo contar até num curso de oratória que eu costumo dar, que é justamente a história do crocodilo. Certa vez havia um rei que ele tinha um jardim maravilhoso. Ele adorava esse jardim. Um dia chegou um sábio e falou: Majestade, eu gostaria de fazer negócio com o senhor para adquirir esse jardim. O rei falou: olha, lamento, esse jardim aqui é um hobby, eu não vou de maneira alguma vender esse jardim. E se eu lhe ensinar uma palavra que transforma tudo em ouro? Opa, aí a coisa muda de figura, afinal de contas, eu vou poder alimentar meu povo. Nessa hora, o rei pensou no coletivo e disse: tá bom, aí eu aceito. Como a palavra do rei é lei, a partir do momento, esse jardim é seu. Fala para mim a palavra. Ele foi lá e soprou a palavra no ouvido do rei. Ele, todo eufórico, foi experimentar. Ele só tem uma coisa, Majestade: sempre que falar esta palavra, o senhor não pode, em momento algum, pensar em crocodilo. E este rei, que nunca havia pensado na sua vida inteira em crocodilo, teve um crocodilo acompanhando ele até o final dos seus dias. E eu não duvido que a última palavra que ele disse antes de morrer, ao dar o último suspiro, foi crocodilo. É uma história bem interessante, porque realmente, se um dia o rei conseguisse dizer esta palavra sem pensar conscientemente em crocodilo, eu acredito que ele conseguiria transformar tudo em ouro. Conseguiria sim transmutar a matéria com a sua alquimia, porque ele teria vencido a mente. Então, é muito importante entender que a garrafa não é a rolha. Explicando isso de uma forma mais importante, quando o ego toma o controle, quando nós colocamos o ego não como ferramenta, mas como uma identidade eterna, uma identidade essencial, acontece a mesma coisa que acontece com um ator quando o personagem toma conta dele. Eu também trabalho com teatro já desde os meus 17 anos e eu tenho encontrado muitos atores que às vezes começam a achar o personagem mais importante do que a própria vida deles. Alguns chegam a lutar muito por um personagem como se esse personagem fosse mais do que um trabalho. Há um apego danado. E aí, isso tem a ver conosco, porque imagine que a alma é o ator. Imagine que a sua personalidade, o seu ego, é o personagem. O personagem não é mais importante do que o ator. É o ator que dá vida à personagem. Então, se fizer sentido para vocês, vocês vão entender exatamente porque é tão importante conhecer mais a essência do que a personalidade. A personalidade é só uma ferramenta para você interagir nesse mundo e continuar aprendendo. Tem um exemplo, por que eu coloquei aqui a Rita Hayworth? Porque ela tem um personagem que ficou muito famoso no cinema, chamado Gilda. E ela dizia, o slogan do filme era: nunca houve uma mulher como Gilda.
e ela foi muito infeliz na vida amorosa dela. Ela dizia: os homens vêm até mim para dormir com Gilda e acordam comigo. Era quando o personagem ficava mais importante, ou quando o ego suplantava a essência. Agora, o que é o apego? Que eu estou falando até aqui de ego, eu acho que o apego é um dos principais produtos que o ego gera. É uma das principais, digamos assim, é um dos principais vírus. E nós temos o apego como o grande inimigo, o grande empecilho na nossa evolução espiritual. O apego, ele se apresenta de diversas formas e nós muitas vezes não percebemos. Como eu disse, eu acho que o apego, ele pode se assemelhar sim ao deus Loki da literatura nórdica, que toma 1000 faces. Eu gostei dessa definição que eu encontrei. O apego está no polo oposto do amor, por estar fortalecido pelo medo e pela infelicidade. É muito interessante, se você observar, em todos os casos de apego, está presente o medo. O medo, ele é importante, ele garante a nossa sobrevivência. Graças ao medo, eu aprendi bem cedo com meu mestre que coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de administrar o medo. E é muito interessante nós observarmos isso. Por quê? Nós não podemos viver sem o medo, mas viver à mercê do medo é muito complicado. Por quê? Porque você, através do medo, você se mete nas piores armadilhas. E isso te faz perder muito tempo. Eu tenho escutado as pessoas dizerem: vá em busca da sua evolução, não perca tempo, essa vida aqui é somente um teste. Sim, mas quando você entra nos labirintos, não é fácil, né? Você perde tempo. E o ego tem um papel muito importante nessa questão do apego. Muito obrigado. O Buda já dizia que toda sensação de perda vem da falsa sensação de posse. Como eu estava contando a história do Yogi, né, que dizia que era desapegado do dinheiro, mas no fundo ele nunca teve dinheiro. Essa questão comportamental é muito importante, porque nós vivemos às vezes falando chavões, falando frases feitas, sem entender a essência. Isso lembra a história do... Existe uma piadinha que fala do cara que foi estudar filosofia, encontrou um amigo e falou: rapaz, o que é isso? Falou: estou a estudar lógica. Que interessante, o que é? É um trabalho através de associação. Por exemplo, tu tens aquário em casa? Tem. Tu tem aquário, então tu deve ter criança em casa. Tem. Se tu tem criança... Não ficar ruim, né? Falar isso. Tem importância. Então ele perguntou: então se tu tem aquário em casa, tu tem criança? Tenho criança. Se tem criança, tu tem esposa? Tem esposa. Tá vendo? A partir do momento que eu soube que tu tinha aquário em casa, fiz uma associação e descobri que tu era casado. Ele falou: interessante. Aí o cara foi lá, pegou e comprou um livro de lógica, encontrou um outro amigo, o cara perguntou: o que é isso, rapaz? Falou: estou a estudar lógica. É mesmo? E o que é lógica? É o seguinte: tu tem aquário em casa? Não, então tu é solteiro. O que acontece muitas vezes, nós, quando não entendemos o processo, nós ficamos falando frase feita. E é muito importante você exercitar o sentimento de posse por algo, até para você entender o quanto isso é nocivo. Mas não é você exercitar por ensaio. Você pode exercitar de outra maneira. Você pode descobrir todos os sentimentos de posse que você adquiriu ao longo de toda a sua vida. Pense no primeiro amor, pense naquele amigo de infância, pense na posse que você tinha em relação aos seus pais. O velho Édipo, que muitas vezes te fez provocar ciúme quando teu pai abraçava a sua mãe. Ali você vai entender que tudo isso está ligado sim ao medo. Isso aqui não é uma palestra de psicologia. O comportamental está ligado sim a essa questão espiritual. Então eu poderia botar um outro falso ali na frente? Oi? Poderia botar mais uma palavra falsa ali? Toda a falsa sensação de perda vem da falsa sensação de posse. A própria sensação de perda, quando ela existe como sensação de perda, ela já é uma sensação de posse.
Existe a história de uma mãe que ela tinha um filho e ela morria de medo que esse filho morresse. Um dia, esse filho morreu. E o grande teste dela era justamente que ela não tivesse medo, que ela não se apegasse a isso, que ela entendesse que o filho, como tinha alma imortal, na verdade a morte não existiu para esse filho, mas foi justamente a tristeza e o sentimento de posse que impediram que ela entrasse no céu, no momento derradeiro, por causa desse sentimento de posse e principalmente por causa do medo da perda, ela foi jogada no inferno. Sim, o vento é produto do ego. Mas eu queria uma falsa ali na frente. Uma falsa. Olha, o que é falso e o que é verdadeiro, falsa sensação de posse, vamos pensar assim, a sensação de posse em si, ela é falsa, porque você não tem. Então, se você não tem, não existe. Se você quiser, eu coloco o falsa, mas não acho que faça muito sentido. Pois bem, mostrando aqui como é que se dá esse processo, o ego, ele é um conjunto de crenças, ele é um conjunto de hábitos e um conjunto de reações. Quando nós colocamos tudo isso num caldeirão, nós podemos observar o seguinte: imagine que o pensamento gera um sentimento que gera uma ação ou uma reação. Você está no ônibus às 6 horas da tarde, aquele ônibus cheio, você está, pessoal todo suado, de repente alguém lhe dá uma bela de uma cotovelada. Pum! Você espera por um pedido de desculpa. O pedido de desculpa não vem. Você na mesma hora fica com raiva. O que passa pela sua cabeça nessa hora? Espera aí, quem este filho de uma égua pensa que é para me dar uma cotovelada a essa hora, num ônibus cheio, e sequer reconhecer o seu erro e me pedir desculpa? Isso você pensa em uma fração de segundos. E os seus valores, as suas crenças, evidentemente exigem uma retratação. E você, tomado pelo ódio, vira para tomar satisfação. Só que a pessoa que fez isso é uma pessoa cega. Nessa hora você percebe que toda a sua ira é infundada. Então, o sentimento de raiva nesse momento se transforma num sentimento de compaixão. Então vejam, o que você pensa nessa hora, talvez? Puxa, eu aqui com raiva, querendo tomar satisfação, quando no fundo essa pessoa está menos favorecida do que eu nessa situação. Se eu estou desconfortável, imagine ele. E aí você vai do ódio à compaixão. Observemos isso. É o pensamento que gera o sentimento, que gera a reação. Tudo isso é como o ego funciona no caldeirão das emoções. E isso tudo eu falo porque quando você gera pensamentos, você gera perguntas, a maneira como você interage com a realidade. Eu peguei aqui os 7 pecados capitais, por quê? Porque é muito interessante os 7 pecados capitais, se nós observarmos esses 7 pecados capitais que foram endossados pela religião católica, mas já são mais anteriores a isso, tá? Nós encontramos os 7 pecados capitais através de lendas, através de figuras mitológicas que representam determinados sentimentos, como esses pecados. A ideia de pecado eu acho até muito engraçada, mas como é mais conhecido, vamos tirar a parte de pecados capitais pelos erros mais frequentes, e isso está muito ligado ao ego. Então, é muito interessante observarmos que os 7 pecados capitais são confrontados com as 4 virtudes cardeais, que foram desenvolvidas pelo Pitágoras, tá? Não foi só pelo cardeal. Teve, no caso, um papa que ele endossou também as virtudes cardeais. Falei pecados. As virtudes cardeais são 4, os pecados capitais são 7. E é bem interessante nós observarmos isso, porque
apenas 4 virtudes para combater 7 erros. Então é muito interessante, né, observar que a gente às vezes se desgasta muito mais com os erros do que com as virtudes. E as virtudes, elas são potenciais, bastam apenas 4 para combater 7. Então a minoria aí está em mais vantagem pela força que ela carrega. Então, é claro que nós temos aqui um dos primeiros pecados, que é fruto do ego, sim, que é a ira. Então, qual é a pergunta que gera o sentimento da ira? Por que você não faz como eu quero? Já parou para pensar que o ego, ele se manifesta na ira porque ele tem a necessidade de ter o controle das coisas? Tem que ser como ele quer. Então, estou falando isso porque no dia a dia você encontra muita gente que quer se espiritualizar, mas vive o tempo todo com o fígado em frangalhos, porque através da medicina chinesa, o fígado, ele é a principal vítima da raiva. Toda doença para o chinês tem um sentimento. A ira é vítima, geralmente, a vítima da ira é o fígado. Tá? Tanto que os chineses, através de Qigong e outras práticas, eles procuram fortalecer o corpo com treinamentos internos. Mas um grande treinamento para o fígado é o sorriso interior. Eles trabalharem o sorriso e mandarem sorriso e esse sentimento de felicidade para o fígado, para ajudar o fígado. Tanto que quando a gente ri, as pessoas falam que nós estamos desopilando o fígado. E é muito interessante observar isso. Então, outra pergunta que vai é por que as coisas não acontecem como eu quero? Então, vamos observar esses pensamentos, porque isso é fruto do ego, sim. A inveja também, porque ele não tem... Por que ele tem isso e não eu? Eu quero ter essa vida ou o que ele tem para mim. Eu já escutei, outro dia eu estava conversando com uma conhecida, nós estávamos falando sobre a inveja. E eu falei, olha, a inveja às vezes ela se disfarça de elogio, também não é assim. Às vezes você chega para a pessoa e fala, poxa, eu invejo você por causa disso. Na verdade você está invejando a realização da pessoa. Mas se a pessoa fala, você quer a minha vida? Não, não, fica com ela, eu estou satisfeito com a minha. Eu só invejo a sua realização e a maneira como você se realiza. E essa pessoa que me escutou, ela falou, acho que não é assim não, inveja é inveja. Se você quiser elogiar, você elogia. Mas usar inveja para elogiar, eu falei, olha, certa vez o Nelson Cavaquinho, aquele sambista, encontrou o Carlos Drummond de Andrade e o Drummond virou para ele e falou, sabe aquele verso, eu só errei quando juntei minha alma à sua, o sol não pode viver perto da lua. Eu morro de inveja disso. Eu queria ter escrito esse verso. Tem melhor maneira de dizer isso? Imagina o Nelson Cavaquinho, aquele sambista do morro, humilde, introspectivo, escutar isso de um dos maiores poetas da língua portuguesa, que já era uma celebridade na época dele. Então o que eu quero dizer é o seguinte, isso mostra muito bem a forma, né? A inveja mesmo, da qual eu falo, que é fruto do ego, é a inveja que é fruto da destruição, da comparação, quando você quer a posse. Mais uma vez, o apego. Você quer se apegar a uma vida que você não tem e você tem pensamentos do tipo, se eu não tiver isso, ninguém mais vai ter. E você vem com um sentimento de autodestruição. É apego. Se você parar e pensar na essência, a inveja nada mais é do que apego. Apego a uma forma de ideia que já está materializada numa outra realidade que não é a sua, a realidade de uma outra pessoa, e você compra essa realidade para você. Se você não tem essa realidade, se você não pode comprar, você quer tomar. Outra coisa é a questão da avareza, né? Porque eu quero mais. De onde vem essa fome? Porque eu posso e mereço mais. De onde vem essa capacidade de querer absorver mais? Essa necessidade de... O Alexandre Magno, Alexandre o Grande da Macedônia, dizem que ele, quando morreu envenenado, depois de ter conquistado quase todo o mundo antigo, ele, no último instante em que ele estava para morrer, ele chamou seus generais e fez um pedido. Na verdade ele fez 3, mas o mais importante
é que na altura do peito ele tivesse um furo no seu caixão, para que ele pudesse ter as mãos para fora, para mostrar que ele tinha quase conquistado o mundo inteiro, mas estava indo embora do mesmo jeito que veio, com as mãos vazias. Eu sempre associei a avareza com uma apego a dinheiro, mas você está colocando diferente, né? É qualquer desejo do meu lado, né? De querer na ganância, né? Na verdade, existem várias formas de apego. A avareza é um apego mais aos bens materiais mesmo. No caso do Alexandre da Macedônia, ele tinha uma sede de poder, mas ele queria uma vida gloriosa. Ele dizia que era melhor morrer jovem e viver uma vida gloriosa do que morrer velho, saudável e ter vivido uma vida medíocre. É um valor que ele tinha. Mas o que acontece? Com tudo isso, o poder, a riqueza, as terras, a avareza ela é realmente mais ligada a isso, de forma bem objetiva, aos bens materiais, ao apego, ao ter. Né? O poder já é uma outra forma de apego, né? A vaidade, o poder está muito ligado também à vaidade. Então, essa história do espelho, espelho meu, que é contada na Branca de Neve, é muito interessante, porque a Branca de Neve um dia vai envelhecer, então ninguém tem a beleza eterna. Você se torna belo. Agora, você ser belo é uma coisa muito, é algo muito forte, esse tipo de apego à beleza. E é muito interessante porque como eu disse para vocês, eu faço teatro. Eu encontrei um ator com quem eu trabalhei há 25 anos atrás. Na época ele tinha 45 anos e ele hoje está com 68. Ele continua forte, atleta. E é muito interessante observar como ele envelheceu de maneira saudável. Ele estava com outro amigo e esse outro amigo estava com a cara inchada, distorcida de botox, e você via claramente a diferença entre um e o outro. Um era um jovem velho e o outro era um velho jovem. Então é muito interessante isso também, essa coisa da vaidade, porque é uma forma de apego. Por isso que eu peguei os 7 pecados capitais, porque é muito interessante observar como tudo isso está ligado ao ego, e são formas de apego. A questão também da preguiça. A preguiça, ela tem alguns pensamentos muito interessantes por trás, né? Por que eu tenho que fazer isso? Observem que o eu está presente em todo instante. Porque eu quero descansar. Porque eu não quero me esforçar. O tempo todo é a pessoa colocando a sua vontade. É aquilo que eu disse no começo. O ego, muitas vezes, ele gasta uma energia descomunal para não sair do lugar. A preguiça, ela se apresenta como um dos principais sintomas do apego. A questão também da luxúria, porque eu quero mais, porque eu preciso de mais. A luxúria, ela é sim associada muito mais ao desejo sexual, né? Mas se você observar, o desejo sexual, quando ele entra no campo da perversão, é quando ele se torna luxúria, quando há o descontrole, quando você perde a noção da liberdade. Você acha que fazer tudo que dá na telha é liberdade? Não é. Aquele que faz tudo que quer e acha que é livre, ele na verdade é escravo dos impulsos. Simples assim. E aqui nós temos a gula, que é muito interessante, porque é um pecado parecido com o anterior. Pode observar que a mesma pergunta que um tem, o outro tem. E aí nós falamos das 4 virtudes cardeais. E é muito interessante quando eu fiz a pesquisa, porque a primeira virtude é a justiça. E a justiça é a virtude que age, ela rege o conflito humano. Espera aí, eu vou colocar aqui o óculos. A justiça é a virtude que rege o conflito humano. Busca a harmonia entre os opostos, sempre considerando a lei da proporcionalidade, da reciprocidade. É muito interessante porque existe, inclusive, um princípio da reciprocidade. Aconteceu alguns anos atrás, quando lá na Espanha os brasileiros andaram reclamando dos turistas, né? Aqui no Brasil criou-se todo um movimento
para que os turistas espanhóis tivessem o mesmo tipo de tratamento, aplicando o princípio da reciprocidade. É muito interessante, mas isso também é uma forma de apego, se você para pensar. A ideia da justiça é justamente trabalhar com a proporcionalidade e com a reciprocidade, mas na administração do conflito humano, justamente para evitar que o conflito se instaure, que a energia seja desperdiçada, que o ego acabe reinando. Então, em relação aos pecados, ela se opõe à avareza e à luxúria. É muito engraçado, porque a avareza e a luxúria, elas estão ligadas justamente a poder, a perversão, a roubo, a crime. Né? Aí você me fala, mas outros pecados também, mas eu falo da oposição direta. Nós temos também a fortaleza. Fortaleza não é força bruta. Fortaleza é algo que pode ser associado à força de vontade, é algo que pode ser associado à nobreza, sim, ao nosso lado guerreiro, mas está ligado à força de trabalho, à energia sexual canalizada para o trabalho. Por quê? Porque a nossa energia sexual ela não é apenas vista pelos especialistas como a energia da sensualidade. Não, você tem um impulso natural. Né? E aqui é interessante porque é a virtude que garante o cumprimento da justiça através da firmeza do caráter e da permissão do céu. Por que permissão do céu? Isso é uma coisa que existe na mitologia e também na cultura de vários povos do Oriente. Aquele que tem a força e aplica a força com justiça, ele tem permissão do céu para isso. Então o povo não questiona isso. E principalmente, opõe-se à preguiça e à gula. Faz sentido? A prudência enxerga as duas faces da verdade. Pode observar que essa figura, ela não está muito clara, mas se você observar, a estátua, ela tem duas faces. Ela está olhando para o espelho, mas a cabeça dela atrás não é uma cabeça. Se você observar, é um rosto também. Então ela tem duas faces. As duas faces da verdade. Ela fica mais atenta à causa para não sofrer com os efeitos. Isso é algo que é considerado pelos orientais como consciência búdica. A consciência búdica do homem, ela está mais ligada à causa para não ter que se arrepender dos efeitos. E é muito interessante porque ela se opõe à inveja e à vaidade. Se você observar, a inveja e a vaidade são fruto de falta de autoconhecimento. Se você se autoconhece o suficiente, se você tem a prudência ela é uma virtude que ela está ligada à análise, ela está ligada a enxergar as duas faces, ao nosso lado filosófico. Então, isso acontece através dessa análise, você consegue justamente trabalhar com essas outras duas formas de apego, que é a inveja e a preguiça. No caso, a inveja e a vaidade. E a última das quatro, tá? Ela cumpre a sua função de reger todo o autocontrole, o autodomínio, a renúncia às paixões destrutivas. Ela estimula a moderação. Ela é a última justamente por quê? Porque dela dependem todas as demais. Você aplica a justiça, a força, mas tudo isso sem temperança, tudo isso sem a moderação, sem o autocontrole, você não consegue adquirir virtude e você acaba caindo no excesso que leva ao vício. Principalmente a ira. A ira, ela se manifesta de diversas maneiras. E do mesmo jeito que a tolerância, ela dá suporte a todas as outras virtudes, adivinha qual é o vício que dá suporte a todos os outros vícios? É a ira. É quem estimula o ego. Tem até uma piadinha que o pessoal fala que o pecado capital mais louvável é a preguiça, porque impede que você faça todos os outros. Mas enfim, não é bem disso que nós estamos falando. Ok? Agora que eu falei um pouco dos pecados, das virtudes capitais, vamos colocar essa questão do apego de uma forma mais objetiva e vocês vão identificando onde a gente coloca isso
Em qual compartimento a gente coloca isso? Tá? A espiritualidade e os bens materiais. Pois bem, aqui tem a figura do rei Salomão, que quando Deus perguntou a ele o que ele queria, ele pediu sabedoria. Mas coincidentemente ele foi um dos reis mais ricos que existiu. Existe o cérebro Tesouro de Salomão, e todo mundo, existe até o romance As Minas do rei Salomão, né? As Minas de Ouro do rei Salomão. Pois bem, é interessante observar que qualquer uma dessas virtudes podem servir como elementos para a história de Salomão em relação à própria moderação. E aí tem uma história muito interessante, onde a gente, agora eu vou voltar novamente ao meu amigo Miguel, o Ioque, mas essa história que eu vou contar aqui não foi com ele que se passou. É uma lenda que diz que certa vez um Ioque, que só tinha a roupa, ou uma tanga como única roupa do corpo, ele encontrou um outro amigo que era Ioque também, famoso, muito espiritualizado, e que vivia num belo palácio, cheio de riquezas, cercado de criados. Ele fala: rapaz, você fala que é Ioque, que é espiritualizado, é apegado a todo esse luxo. Eu sou, na verdade, uma pessoa que tem esse luxo e faço uso deles. Algumas vezes eu até ajudo as pessoas com isso. Mas eu não sou apegado a nada disso. Conta outra. Olha, vamos lá para o meu palácio, ficar alguns dias conversando sobre isso. Essa é uma conversa longa. E ele foi para ficar um dia, ficou 2, ficou uma semana. Numa noite ele foi dormir e colocou a única tanga dele para secar. Lavou a tanga, foi dormir pelado. E naquela noite, por coincidência, não sei se era uma sexta-feira 13, mas o palácio pegou fogo, todo mundo teve que sair correndo de lá, inclusive ele teve que sair do jeito que estava. E a cena final, nós temos o Ioque rico, que estava pegando tudo, ajudando as pessoas, socorrendo, pegando água, fazendo o seu trabalho com toda a serenidade do mundo. E o outro aqui atrás dele pelado, gritando: caramba, que droga, justo hoje, minha única tanga! Ele tinha apenas a tanga do corpo, mas era apegado. Então essa questão do apego, como eu disse no começo, pode atrapalhar muito a busca do trabalho espiritual. Eu guardo essa história no final porque eu acho que era muito interessante justamente por isso. Tá? As diversas maneiras como o apego se metamorfoseia, né? Acho que é essa palavra. Essa metamorfose que ele sofre como se fosse o Deus da trapaça do embuste. Para quem não sabe, a gente fala muito do Buda e do apego, mas quem puder ler o livro Lapidador de Diamantes vai encontrar uma história muito interessante quando o Buda ele atingiu a iluminação e quando ele já estava desapegado, ele tinha um grupo de discípulos. E no meio do grupo de discípulos havia um que tinha a capacidade de enxergar pérolas e pepitas, diamantes e metais preciosos no fundo dos lagos. Ele evidentemente ia ser o diretor financeiro da tropa. Isso é dito no livro Lapidador de Diamantes por um lama que conhece muito o trabalho do povo. Um lama tibetano que conhece muito conhecimento que foi transmitido através da oralidade. Então, é muito interessante observar que nem tudo que dizem sobre o Buda está completo. Essa história do discípulo, até porque eu tenho escutado algumas desculpas ao longo de alguns anos. Por exemplo, o Buda era vegetariano, que vegetariano, rapaz? Ele tinha que ter esmola, ele tinha que comer o que davam para ele. Não é bem assim. Vamos parar para observar um pouco as armadilhas que existem nas informações. Tem um filme muito interessante, foi escrito pelo artista marcial Bruce Lee, onde ele queria expressar toda a espiritualidade que existe nas artes marciais. E é muito interessante esse filme, mas depois que o Bruce Lee morreu, ele foi filmado pelo David Carradine, fazendo o papel que era para ser o Bruce Lee, e não fez tanto sucesso, caiu no esquecimento. Mas é um dos filmes que o Bruce Lee fez que tem mais espiritualidade. É a história de um homem que vai em busca do livro da verdade.
ele passa por diversas provações. E ele encontra um cego que toca uma flauta que só ele consegue ouvir. A flauta silenciosa, era o título do filme. Mas, por uma questão comercial, resolveram rebatizar de O Círculo de Ferro. Esse filme ele está sendo refilmado e deve estrear no próximo ano, ou então em 2017. Uma superprodução hollywoodiana. Mas, na época, esse filme, para quem conseguir encontrar, chama-se O Círculo de Ferro, e tem uma cena muito interessante que fala do apego ao amor, à paixão. O personagem Cord, ele passa por várias provas e ele fez um voto de castidade. Em determinado momento ele quebra esse voto, porque ele se apaixona por uma mulher. E ele vai ao longo do filme encontrando o cego, e o cego vira para ele e fala: você não me falou da sua última prova. Aí ele vira e fala: não foi uma prova, foi uma lição. Ele fala: ensina para mim. Eu falo: você não parece saber tudo? Ele fala: todo dia quando eu acordo, eu deixo a minha mente vazia como é de um aprendiz. Ensine para mim. Ele falou: há algum tempo eu fiz um voto de castidade, e ontem, há 2 dias atrás, eu quebrei com alegria, porque eu percebi que fomos feitos para amar. Mas o que eu fiz depois foi mais destrutivo, foi mais estúpido do que qualquer voto tolo. Eu tentei possuir o que amava. Aí eu percebi que o abraço, o amor, quando muito apertado, pode esmagar a pessoa que você ama. Aí o cego responde: a cada momento que você vive, cada momento que passa, muda você. Veja o que ele fala. Ele não fala que você muda a cada momento. Ele fala que cada momento que passa, muda você. Você não pode nem ter a si mesmo, como espera ter alguém ou alguma coisa. Eu acho essa uma das maiores lições do desapego. Porque se você não consegue ter a si mesmo, que cada momento muda você, como você pode ter alguém ou alguma coisa? Eu acho fantástica essa reflexão. É um filme que vale a pena assistir quando passar, e quem puder adquirir. O filme novo tinha em VHS, quando o DVD chegou no nosso mercado, esse filme não foi relançado, tá? Mas é muito bonito, vale a pena, chama Flauta Silenciosa. Fala do apego para diversas formas de apego. É um filme muito espiritualizado. E essa questão do apego é a questão do amor ou a paixão. Geralmente, o amor e a compaixão são imparciais. Dalai Lama não se engana com isso. Porque o apego, ele é cheio de parcialidade. E o papel do medo na questão do apego é o mais importante de todos, porque é o grande vilão. Como eu disse, medo é necessário para a nossa sobrevivência. Mas quando ele se torna um sentimento que nos trava, quando ele se torna um sentimento que nos paralisa, é porque o apego está presente. O apego é uma resposta ao medo que nos paralisa. E aí você se segura no que tem. Tem aqui uma história bem interessante que tem a ver com os dias de hoje. Eu acho que todo mundo que tem essa reação que eu vou falar está bem longe de qualquer trabalho espiritual. Como eu disse, as 1000 faces do apego, o apego está presente no nosso cotidiano de várias formas. Tem esse filme aqui chamado Doce, não vendo? E tem uma história muito interessante que eu recomendo que vocês assistam, que se passa num restaurante. O protagonista, ele está negociando com um grande executivo, e o executivo vem com conversa do tipo: olha, essa conversa de nova era, para mim, se vocês querem plano de saúde, se vocês estão preocupados com família, estão preocupados com nova era, qualidade de vida, esqueçam, a gente já encerra a nossa conversa aqui mesmo. Eu quero dedicação total, 100% do tempo. Ele estava comigo que estava louco para pegar essa proposta, um sócio dele. Aí ele vira, ele fala: eu vou escrever aqui no guardanapo o valor da minha oferta. Ele joga o valor. O amigo dele olha e fica impressionado com o valor. Ele olha. Só que nesse momento, a garçonete derruba um copo d'água e o cara praticamente humilha a garçonete e ele diz: olha, minha filha, nós somos o que fazemos. Se você
Você paga só para colocar um copo d'água. Se nem isso você consegue fazer direito, o que é você? Ele sai chorando, né? Aí, na mesma hora, o protagonista recusa a oferta de emprego e fala: por quê? A proposta não foi boa? Você não gostou da proposta? Ele falou: eu gostei da proposta. Tá boa, eu gostei de você. Então, é muito interessante porque nós encontramos muitos executivos que eles têm hoje em dia a necessidade de controlar, né? Nunca o orgulho esteve tão presente na nossa cultura, e eu não consigo imaginar uma pessoa se espiritualizando em qualquer lugar e chegando no seu ambiente de trabalho, agindo de uma forma desequilibrada, com essa sensação de posse para ter o controle. Essa necessidade de ter o controle nada mais é do que desespero, fruto do medo. Está bem interessante nós observarmos aqui o apego ao pensamento. Isso aqui foi tirado de um romance ocultista chamado Zanoni, foi escrito por Pasacruz, em inglês, o Edward Burrow Lincoln. E é uma história bem interessante, onde um aprendiz ele é colocado, o mestre pede apenas um teste para ele, e ele não consegue cumprir esse teste, ele acaba despertando um espectro do umbral que estava acompanhando ele durante boa parte da vida dele. Um espectro que é o elemental, e se não é um elemental e ele é imortal, é interessante porque eles nos previnem de uma coisa assim. O que acontece com uma mosca, se você que vive por anos, pegar e segurar essa mosca por 1 hora, dá para entender quanto tempo de vida você tirou dessa mosca? Imagine o que acontece com nós, seres humanos, em relação às forças que nós despertamos. E é bem interessante porque existe a questão do apego, e quando o discípulo cai, o mestre escreve uma carta e diz: um aprendiz pode reduzir um castelo a pó, ou derrubar uma montanha, igualando-a com a planície. Porém, o mestre não tem o poder de dizer: cessa de existir a um pensamento que sua ciência inspirou. Poderá dar ao pensamento novas formas, poderá refazê-lo e sublimá-lo, reduzindo a um espírito mais fino, porém não poderá aniquilar o que só existe na memória, o que não tem substância fora da ideia. Cada pensamento é uma alma. É muito interessante isso, porque nós nos apegamos muito a um determinado tipo de pensamento. E quando você se apega ao pensamento, nenhum mestre é capaz. É muito interessante essa comparação. Um discípulo pode reduzir uma montanha a pó, um mestre não consegue tirar um pensamento. Então, esse apego a uma ideia, o apego a um pensamento, ele pode se arrastar pela vida inteira e pode conjurar algo que nos mantenha mais presos do que uma mosca na nossa mão. O apego a um pensamento gera o apego a uma ideologia. Então dá para você perceber claramente. Eu fiz uma vez uma palestra sobre paradigmas e eu comparei o paradigma de um homem-bomba, um fanático religioso desses bem extremistas, ao de um voluntário que vai na África, um missionário. Todos os dois têm o mesmo tipo de elemento. Eles têm uma ideologia religiosa, eles não estão pensando neles, eles estão fazendo algo em prol de uma causa maior, eles esperam algo do outro lado. E quando o que muda no final das contas é apenas um vai para salvar, o outro vai para se destruir. Então é interessante você observar que um paradigma ele faz toda a diferença, porque o que te motiva, então aí o apego à ideologia pode ser um dos maiores obstáculos para quem busca um caminho espiritual. Eu achei essa frase aqui que é interessante. O melhor catalisador para o enriquecimento é o apego incondicional com a ideologia. Se você trabalha com ideias, se você trabalha com o mundo da mudança, como eu disse, cada momento que você vive muda você. Como é que você pode ter uma fidelidade incondicional a uma ideologia? É absurdo isso. Isso impede qualquer florescimento, qualquer evolução espiritual. E aí nós entramos
que é o apego ao poder, que é uma forma de avareza. Tem uma caneta embaixo que dá suporte. Aqui, põe aqui. Põe isso aqui embaixo. Põe embaixo que dá suporte. Fecha o corpo. Isso é uma preferência que eu acho que é mais. Você viu que eu não estou mexendo muito. Estou aqui. Eu não estou me mexendo muito. E aqui. Ok. Vou ficar segurando aqui. Olha só, isso é uma pessoa desapegada. Ela vai ficar segurando aqui para obrigado. Bom, a questão do apego ao poder é uma forma de avareza, tá? Porque se traduz também em posse material. Agora, a questão do poder é algo muito abstrato e é onde o ego espiritual mais atua. Já visto a história de vários líderes que cometeram abusos, uma vez que os fiéis haviam colocado o seu destino na mão deles. É porque o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Pois bem, essa aqui é uma cena muito interessante que, para quem não conhece, a nova geração geralmente não conhece, mas o pessoal da minha idade conhece, que é o grande ditador, o Chaplin, e tem uma cena que é muito interessante, que é uma metáfora da ambição e do apego ao poder. Entendi. Microfone? Ah, eu acho que está aí. E olha que eu não me mexi muito, hein? Estou bem desapegado. Melhorou? Então, essa cena, para quem não conhece, é bem interessante se puder assistir. Tem, inclusive, no YouTube. Não bate na mesa, senão. Oi? Quando você bate na mesa, é que desarticula o negócio. Tenho que desapegar da mesa. E é bem interessante essa história que mostra o ditador brincando com o globo terrestre, até que no final o globo estoura na mão dele e ele começa a chorar. É muito interessante porque o Chaplin, ele em algum momento, principalmente nessa cena, ele infantiliza a figura do ditador como uma criancinha que está brincando de poder. No final, é simplesmente um garotinho mimado que perdeu o seu balão. É muito bacana isso. E nós temos um outro apego bem interessante, que é o apego diário, né? Outro dia eu estava vendo um programa que fala das pessoas que são acumuladores compulsivos. Teve até um programa também, acho que se não me engano foi do Luciano Huck, onde ele arrumou a casa da mulher, voltou 6 meses depois, a mulher não deixou ele entrar. Eu não assisti, me contaram, mas é muito interessante observar como o apego pode chegar a níveis, né, tão patológicos, tão absurdos. Aqui tem uma frase interessante. É tempo de abrir espaço para o novo e para o desapego. Tem quinquilharias em casa? Pois esta é a sua chance. Doe, venda, jogue fora coisas que estão acumulando na sua vida e que não tem mais utilidade. Aproveite também para se livrar de situações, sentimentos e hábitos que não fazem bem ou que estejam impedindo você de seguir em frente. O tempo todo isso aqui não tem a ver com psicologia não, tem a ver com espiritualidade. Como é que você consegue subir a montanha carregando tanta coisa? Seja ela sentimento, seja algumas tragas. É interessante que há um tempo atrás eu assisti a palestra do Júlio Feade. Ele é um fotógrafo que ele viaja pelo mundo fotografando, principalmente a travessia dos polos.
ele vai para regiões mais inóspitas do planeta. Ele foi o fotógrafo da expedição do Amiclink aos polos da Terra. E é muito interessante observar que o tempo todo, o maior exercício dele durante toda a expedição era descobrir do que ele poderia se livrar da bagagem. Porque quanto menos peso ele carregava, mais longe ele conseguia chegar. E eu achei essa uma das palestras mais espiritualizadas que eu já pude assistir. O Júlio Feade eu assisti há uns 10 anos atrás. E é muito bacana, por quê? Porque se ele ia muito rápido, ele suava. Se ele suasse, ele estava num ambiente onde o suor congelava, ele teria gelo dentro da roupa. E poderia ter até uma hipotermia. Interessante. Então ele tinha que manter todo um autocontrole, a temperança tinha que estar presente o tempo todo para que ele fosse capaz de seguir num ritmo para manter a qualidade da viagem dele. E o mais interessante, sempre descobrindo como ele poderia aliviar o carrinho dele. Então, praticar o desapego, essa questão do acumular, tem gente que pega alguma coisa e não sabe para que é, mas guarda porque sabe que um dia vai usar. O filme Amor Sem Escalas tem uma cena muito interessante. O George Clooney, ele faz o papel de um cara que fica viajando pelo mundo e ele computa quanto tempo você perde despachando a bagagem. E é muito interessante a cena em que ele tem um aprendiz e ele pega a aprendiz dele e ensina ela a se livrar de um monte de coisa que ela havia colocado na mala. Ele fica falando, você não precisa disso na viagem. Vocês já perceberam quando a gente viaja para passar um fim de semana, quanta coisa a gente leva e quanta coisa a gente realmente não usa? Isso é um hábito. Se você parar para pensar, isso não se traduz apenas em coisas, isso se traduz em pensamentos e em ações e em hábitos. Assim como o apego ao passado e ao futuro. Dalai Lama, ele tem uma frase que eu adoro, ele fala, não estrague o seu presente por um passado sem futuro. É muito interessante. Não estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. E aqui eu vou encerrar contando uma historinha que eu li num livro do Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho, o pessoal vive às vezes descendo o cacete nele, mas o cara é um dos escritores mais lidos no mundo. Então, para quem não gosta do Paulo Coelho, tenho aqui uma historinha que eu adoro, que é um sujeito está dirigindo um luxuoso Mercedes-Benz quando o pneu fura. Ao tentar trocá-lo, descobre que falta o macaco. Bem, vou até a primeira casa, peço emprestado. Pensa enquanto caminha em busca de ajuda. Aí vai pensando, talvez o sujeito vendo meu carro queira me cobrar algo pelo macaco, diz a si mesmo. Com um carro como esse, e eu precisando de macaco, ele vai me cobrar $10. Não, talvez cobre 50, porque sabe que eu preciso do macaco. Ele vai se aproveitar, talvez cobre $100. E à medida que anda, o preço vai subindo. Quando chega em casa e o dono lhe abre a porta, o sujeito já grita, você é um ladrão, o macaco não vale tanto, pode ficar com ele. Qual de nós pode dizer que nunca se comportou desta maneira? Não em relação ao macaco, mas em relação a uma coisa que os chineses chamam de pensamento ruminante. Quantas vezes um pensamento te domina de tal forma que você nem tem ainda noção do quanto de como aquilo vai terminar e você já faz a sua viagem particular. E geralmente essa viagem particular te leva ao inferno, não ao paraíso. Então eu gostaria de encerrar deixando essa questão para vocês. E quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, acho que a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos, é isso? Mais 15, então, por favor. Vamos aproveitar essas provocações e filosofar um pouquinho, até para descobrir realmente como a gente pode tornar a nossa busca espiritual mais coesa, mais firme, mais determinante. Por favor.
deixar de servir a pátria? Não. A senhora não quer? Não. Então deixa para quê? Você vê como é que o apego do ego preferiu dele, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Por favor.